Olá, crianças! Tudo bem? Iniciamos a nossa semana maravilhosa, a nossa semana de revisão. Vamos fazer uma revisão sobre o assunto de arte, para vocês ficarem atentos, espertos, entenderem tudo, para quando forem fazer a prova de arte, tirarem todos 10, que é o meu maior sonho e desejo, que todo mundo tire 10. Ok? Então, meus amores, vamos rever os assuntos de arte para vocês ficarem bem espertos com relação a tudo que vocês já estudaram desde o comecinho. Então, vamos lá, meus amores? Preparados? Ok. Primeiramente, a nossa agenda de hoje. Iremos fazer uma revisão para a prova do segundo trimestre. Atividade de classe, somente revisão. Vamos conversar sobre esses assuntos. E a atividade de casa é na folha, né? O estudo dirigido. Então, façam a atividade de casa, que na próxima aula de arte eu irei corrigir para vocês, ok, meus amores? Primeira coisa, iremos conversar sobre Tarsila do Amaral, essa grande artista aqui. Olha como ela era linda, Tarsila do Amaral. Então, a Tarsila, ela foi uma grande pintora, foi uma grande desenhista e tradutora brasileira. Então, olha só, uma das grandes obras de Tarsila do Amaral foi o quadro Abaporu. Ela fez em 1928. E esse quadro ele foi tão importante que ele inaugurou o movimento das artes plásticas. Vocês sabem quanto custa mais ou menos esse quadro? A última pesquisa que eu fiz, ele custa aproximadamente 40 milhões. 40 milhões esse quadro da Tarsila do Amaral. É um dos quadros mais estimados, né, um dos mais valorizados da arte brasileira. Agora, vamos conversar sobre autorretrato, também chamado de arte autobiográfica. Olha só, meus amores. Prestem atenção aqui que nós temos aqui 4 imagens de 4 artistas, tá? Que fizeram um autorretrato, ou também chamado de arte autobiográfica. Então, eles se olharam no espelho, os que puderam se olhar, e fizeram uma pintura da própria imagem deles. Então, vamos aqui, da esquerda para a direita, primeira imagem, né? Temos aqui um autorretrato feito em 1512 por Leonardo da Vinci. Olha só, nessa época ele já estava meio velhinho, né? Então, ele fez esse autorretrato aqui. Essa segunda imagem foi feita em 1889, Vicente Van Gogh. Terceira imagem, feita em 1907, Pablo Picasso. E a última imagem, em 1940, Frida. Então, cada um, podem observar que cada um tem um estilo diferente de fazer o seu autorretrato. Coloca detalhes diferentes no seu autorretrato que eles acham de mais interessante. Pop art, o que é a pop art? Olha só, a pop art foi criada por esse estadunidense, o Wendy. Esse tipo de arte tem grande importância no movimento artístico, né? Esse grande artista, o que foi que ele criou, professor? O que foi que o Wendy criou nessa pop art? Olha só, meus amores, que interessante. Na pop art, né, o que o artista fez? Ele pegou objetos do dia a dia, imagens de propagandas, embalagens de produtos, imagens de celebridades e utilizou essas
esses objetos, essas imagens que já existem, para criar a pop art dele. Então, aqui nesse exemplo, temos que celebridade é essa? Pelé, o grande jogador de futebol, Pelé. Então, ele pegou uma foto real do Pelé e criou, olha aqui, ó, por cima da foto, fez uma pop art. Olha que coisa interessante. As máscaras, olha só, vamos ver um pouquinho das máscaras agora, olha só. As máscaras, elas sempre foram utilizadas há muito e muito tempo atrás. Elas eram muito utilizadas, né, por vários povos, né, utilizando de várias culturas diferentes. Lá na época do Egito Antigo, faziam parte de rituais religiosos as máscaras. Olha só, isso aqui é uma máscara do Egito Antigo. Então, as pessoas que eram muito religiosas, né, os religiosos da cultura egípcia, que eles cultuavam, idolatravam vários deuses, muitos deuses diferentes. Então, eles criavam essas máscaras para isso também. Mas, em vários lugares do mundo, as máscaras também estão presentes, como no carnaval e algumas outras manifestações populares também. E agora sobre as famílias, meus amores. Vamos conversar um pouco sobre as famílias. Como é a sua família? Com quem faz parte da sua família? As famílias são muito diferentes. Hoje em dia tem vários tipos de famílias diferentes. E elas são retratadas também por artistas de várias maneiras diferentes. Como é que eles retratam essas famílias? Por meio das pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, ilustrações ou gravuras. Então, quando o artista ele quer retratar uma família, ele utiliza vários materiais, o material que ele quiser. A arte, meus amores, ela é livre, ela não tem amarras, estamos livres para fazermos o que quisermos na arte, porque nós temos criatividade. Vocês têm muita criatividade. Então, o artista, ele retratou essa família aqui, olha só, uma família maior, né? Colocou até o doguinho, ó. Colocou até o doguinho. Tem um aqui, eu creio que seja dá para ver bem, eu consigo ver bem pequenininho, mas quero que seja um coelho. Ou um coelho ou um gatinho. Mas então, temos aqui ó, os filhinhos, tem o bebê também, o papai, a mamãe. Eles estão fazendo aqui algo que eles provavelmente às vezes fazem, eles gostam de fazer, que aqui é um piquenique. Então, os artistas, eles retratam não só as famílias, mas o que elas também gostam de fazer juntas. E aí, você e sua família, o que vocês gostam de fazer juntos? Mundo sonoro, as músicas, os sons que aparecem no mundo ao nosso redor. Então, os artistas também utilizam da música, do mundo sonoro. Não é só com pinturas, desenhos, colagens, esculturas, não. A música também faz parte da arte. E a música é tão interessante, tão contagiante, que ela reúne, ela tem a força, né, o magnetismo de reunir tanto artistas como pessoas que não são artistas, mas que amam a música, amam escutar um determinado tipo de som, de dançar, reúnem, formam grupos. Esses grupos, olha só, esse grupo aqui específico, ó, eles se reuniram para tocar uma música, as músicas que eles mais gostam, o estilo de música que eles mais gostam. Então, no mundo sonoro, a arte tem esse grande poder de unir as pessoas. E as bandas, quando elas são formadas, elas podem ter diversos tipos de características e maneiras de se portar, de se apresentar.
o tipo de instrumento que eles irão utilizar, o tipo de letra, o tipo de música. Então, isso vai diferenciar muito de banda para banda, de grupo para grupo. Tem grupos de samba, grupo de pagode, os grupos, as bandas de rock, de reggae, pop, música popular brasileira, e entre outras tantas que existem no mundo. As bandas de percussão, elas são usadas predominantemente, elas utilizam predominantemente instrumentos musicais que marcam o ritmo. Então, as bandas de percussão, eles marcam o ritmo, porque quando o ritmo é marcado, o cantor, ele sabe até onde ele vai acompanhar esse ritmo e ele não vai ficar cantando tanto lá na frente e a banda lá atrás, né? Tocando um som lá para trás, sempre acompanhando o cantor. O cantor tem que acompanhar a banda e a banda acompanha o cantor também, ou a cantora. Só que aqui no Brasil, meus amores, a nossa cultura é tão rica, tão maravilhosa, que criamos o quê? O samba. O samba. E o samba é um dos ritmos que esses instrumentos de percussão são mais utilizados, porque tem uma batida, ó, bem marcante. Agora, meus amores, eu vou mostrar para vocês um vídeo muito legal que fala sobre instrumentos de percussão para crianças. Então, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Vou copiar bem aqui. E vocês vão assistir a esse vídeo e vão prestar bastante atenção aos detalhes desse vídeo, ok? Então, fiquem atentos, tá bom? Para o vídeo começar. Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de percussão. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos de percussão emitem sons quando damos pequenas batidas com as mãos ou com as baquetas. Eles são distintos entre si e vêm de países muito diferentes. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de percussão? Vamos começar! A bateria é um instrumento formado pela caixa, o bumbo e os pratos. É muito usada no rock. Vamos escutar o som dela. Isso foi muito legal! Que ritmo! O tambor é um instrumento com uma pele esticada, na qual batemos para fazer diferentes ritmos. O tambor vem das tribos africanas. Escutem o som. O xilofone é um instrumento com lâminas. Se você bater nelas, cada uma tem uma nota diferente. Você escutou o som? É muito tranquilo e agradável. Os pratos são 2 círculos de metal planos. Ouvimos o som que fazem quando batemos um prato no outro. Agora vamos escutar o som deles. Bravo! As maracas costumam ser tocadas de 2 em 2. São muito utilizadas na música com ritmos latinos. Este instrumento nasceu entre a Venezuela e a Colômbia. Maracas, ação! Tem um som genial! Este instrumento tem este nome por causa da sua forma. Para que o som saia bonito, você deve segurá-lo somente com os dedos. Escutem o som! Vamos revisar os instrumentos de percussão que aprendemos. Bateria, tambor, xilofone, pratos, maracas, triângulo. Genial! Você gostou desse vídeo? Olha, viram, crianças, como
os instrumentos de percussão, eles são muito importantes para que nós possamos perceber com mais facilidade os sons, ok? Então, continuando aqui os nossos slides, nós iremos ver agora um grande artista chamado Juan Munhoz. Olha só a foto dele, ó. O que ele fez? Ele fez esculturas humanas. Ele fez umas esculturas humanas, só que as esculturas têm um pequeno detalhe. Elas são vestidas da mesma maneira e com características semelhantes. Ou seja, são quase todos iguais. Tem o mesmo tipo de vestimenta, mas tem posições, eles ficam em posições diferentes. São expostos, são colocados sempre juntos, formando grupos que parece que estão interagindo e conversando uns com os outros. Então, olha só, aqui as imagens, né? Olha só, o mesmo estilo de roupa, ó, muito parecido, só com expressões diferentes. E parece que eles estão conversando, olha só, grupos, olha só o tamanho deles, para o tamanho daqui da observadora, quando ela foi verificar a obra de Juan. Olha só, parece que eles estão muito felizes conversando sobre uns assuntos, um assunto bem, bem divertido. Minha cultura, agora sobre a nossa cultura, cultura brasileira. Olha só. Aos poucos, nós percebemos que estamos ligados a muitas outras pessoas que moram em nosso país, falam a nossa língua, têm hábitos e costumes semelhantes aos nossos. O conjunto de todas essas pessoas forma o povo brasileiro. Olha que lindo! Lembrando um pouco da aula de história, eu já falando um pouquinho aqui da aula de história, que o povo brasileiro teve origem, né? Começou a ter essa origem muito antes dos portugueses chegarem aqui, porque estavam aqui quem, ó? Os índios, muito bem. Depois chegaram os portugueses, os espanhóis, os italianos, africanos, franceses, japoneses. Então, foram casando uns com os outros, tendo filhos e filhas, e assim trouxeram a sua cultura e formaram também a nossa cultura, a cultura brasileira, ok? E as festividades? Festividades são festas. Um exemplo de uma festividade tipicamente brasileira, Carnaval. Também temos as festas juninas. Dizemos que as festas juninas são brasileiras. Sim, elas são brasileiras. Mas a festa junina, pela história, alguns historiadores comentam que ela teve origem em outros países. Os imigrantes chegaram aqui, trouxeram a festa junina, só que com o tempo ela foi se adaptando e se transformando nessa linda festa, tão maravilhosa festa que nós temos hoje em dia. E cada tipo de festividade, de festa, ela vai depender da época do ano, logicamente. Carnaval não é a mesma época da festa junina. Então, cada festa tem a sua época do ano, para que possamos celebrar. Um exemplo, meus amores, de festa típica brasileira é a dança do pau de fita. Olha só aqui, a dança do pau de fita. Fica um pau mesmo, né, uma madeira travada assim no meio da quadra, do local, e várias fitas bem coloridas. Aqui elas não estão muito coloridas porque talvez a foto seja um pouco antiga, mas elas são fitas bem coloridas. Então, as pessoas dançam ao redor dela, fica uma festa bem bonita. E lá no Rio Grande do Norte tem outra festa também tipicamente brasileira, que é a festa do Bumba Meu Boi. Olha só, eles enfeitam, confeccionam, criam um boi, pintam, ó, fazem de todo, adornam esse boi todinho, colocam tudo que eles podem colocar para ele ficar lindíssimo. É a festa do Bumba Meu Boi. E os folguedos? O que são os folguedos?
São também festas populares. Envolve o quê? Nos folguedos tem apresentação de teatro, tem dança, tem música. Então, tem muitas linguagens artísticas no folguedo, porque tem vários estilos. E as celebrações acontecem em datas determinadas, não é em qualquer momento, não é em qualquer lugar que se celebra os folguedos. Mas os ensaios para as apresentações são realizados durante todo o ano. Então, as pessoas que se interessam em fazer essa festividade, fazer uma apresentação de folguedo, elas ensaiam durante muito tempo. Igualzinho às festas juninas, as pessoas ensaiam durante muito tempo para poder se apresentar. Carnaval, a mesma coisa, no desfile das escolas de samba, elas ensaiam durante muito tempo para poder se apresentar. Agora nós temos aqui exemplos de folguedos, olha só. Vamos ver, maracatu também. Olha, muitos exemplos de folguedos. E a grande artista Aracy Amaral, olha só essa senhorinha. Ela desenvolveu, ela também, ela foi uma das grandes pessoas artistas que divulgou a técnica Neuf, que é uma palavra de origem francesa. O que é que diz, como é que essa técnica Neuf, né? O artista ele não vai seguir regras, né? As regras tradicionais para a pintura de um quadro. Ele vai ser mais livre, vai usar mais a sua criatividade, não vai seguir tanto a linha reta, não importa se a linha está reta ou se ela está um pouco torta. E também na técnica Neuf são utilizadas cores muito vivas, muita criatividade, e os desenhos, as ilustrações são representações do dia a dia de um determinado lugar, de uma determinada região, de um determinado país. Então, a grande artista Aracy Amaral, ela desenvolveu essa técnica. Olha só aqui, ó. Detalhamento das figuras e dos cenários. Tudo é com muito detalhe. Desprezo pela representação fiel da realidade. Apesar de terem os detalhes, mas não precisava ser exatamente igual. Precisava ter as características daquele lugar. Colorido exuberante, muita cor, cores vivas, cores fortes. Pinceladas contidas com muitas cores. Então, aqui um exemplo da técnica, né? Olha só o nome da artista aqui no canto, ó. Cantos inferior. Então, ó, algo do cotidiano da época dela, crianças brincando na rua, ó, brincando de roda, outros tipos de brincadeira, com pipa, brincando com peão e outras brincadeiras a mais. Então, isso ela retratou nesse quadro. Aqui nós temos outras imagens também. Temos aqui, olha só, duas imagens já da Aracy. Crianças brincando também, sempre muita criança, né? Ela utiliza muitas crianças nos quadros dela. Na rua, sem nenhuma preocupação, não tinha carro passando, assalto, nada, né? Tudo muito tranquilo, todo mundo muito feliz, todas as crianças felizes, brincando de verdade. E aqui desse outro lado, ó, já sabemos aqui, ó, podemos perceber que foi uma imagem que ela pensou no Rio de Janeiro. Crianças, ó, brincando, ó, com as pipas, lá no Morro do Rio de Janeiro. Observem, crianças, que as cores são bem fortes, bem vivas, e que tudo isso ela retratava o dia a dia das pessoas.
Então, meus amores, a nossa aula já acabou, a nossa revisão acabou. Fiquem atentos à revisão, fiquem atentos ao estudo dirigido. Tentem responder o estudo dirigido com bastante entusiasmo também e dedicação, que vai dar tudo certo para vocês. Eu desejo para vocês uma excelente semana, bons estudos. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula, ok? Tchau!